Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Estou trazendo um devocional aqui para a meditação dos irmãos. Sabemos desse momento difícil que estamos passando, essa pandemia, essa crise mundial. Não é só aqui, não é ali, é em todo o mundo. Comércios fechados, pessoas perdendo emprego, famílias ficando desamparadas. E às vezes a pergunta que fica, ou que nós fazemos para Deus assim, é se Ele perdeu o controle da situação. E a resposta é não. Ele não perdeu o controle da situação. Tivemos diversas outras pandemias. Uma delas foi a peste negra, que veio do rato, que matou no mínimo 75 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Os números podem variar, porque na época as pesquisas são diferentes das tecnologias que temos hoje, né? Mas eu quero deixar um texto para meditação que está aqui em Marcos, capítulo 4, a partir do 37, que diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar e o vento não estavam autorizados a falar, senão eles iriam falar: Este é o Senhor Jesus. Este é o Senhor Jesus. E quando nós saímos de casa, temos toda essa prudência, lavamos a mão. Quando nós voltamos, passamos álcool em gel a todo momento, né? Estamos, de fato, com medo e temos que seguir, sim, as recomendações. Mas e quando o assunto é a nossa vida eterna? Às vezes, quanta imprudência, não é? E para evidenciar que Deus, sim, está no controle de tudo, eu vou ler um texto agora que está em Isaías 45. Esse texto não quer dizer em nenhum momento que Deus é mau. Não, isso jamais, né? Mas sim que Deus cria circunstâncias. Isaías 45, 6 diz assim: Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? E perguntamos por que essas coisas acontecem, né? Por que Deus permite essas coisas acontecer? A resposta é simplesmente porque Ele é Deus. Ele enxerga toda a eternidade. Nós só vemos o aqui e o agora. Em Salmo 119, 71 está escrito assim: Foi bom me ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que isso está acontecendo, qual que é o propósito de tudo isso. Amém? E eu quero deixar um texto para os irmãos aqui que eu já li uma vez ele na igreja, numa pregação, e ele cabe também muito bem para este momento, para tudo isso que estamos passando, né? E esse texto é de um anônimo, foi encontrado numa Bíblia de um anônimo, como se fosse uma carta vinda direto para Deus. E a carta dizia assim, como se fosse uma carta recebida de Deus, né? E nos ajuda a entender que Deus sempre responde nossas orações. Porém, a resposta pode ser sim, não ou espere. O texto diz assim: Os desapontamentos da vida, na realidade, são apenas determinações do meu amor. Hoje tenho uma mensagem para você, meu filho. Vou segregá-la suavemente ao seu ouvido, para que quando surgirem as nuvens, que são um prenúncio de uma tempestade, elas sejam douradas de glória.
e para que os espinhos nos quais você talvez tenha que pisar se quebrem. A mensagem é curta, uma simples frase, mas deixe que ela penetre no fundo do seu coração e sirva como um travesseiro onde possa descansar a sua cabeça fatigada. Fui eu que fiz isso. 1 Reis 12, 24. Você já parou para pensar que tudo que lhe diz respeito também diz respeito a mim? Porque aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos. Você é precioso demais para mim. E é por isso que eu me interesso especialmente por seu crescimento espiritual. Quando a tentação o assalta e o inimigo chega como uma inundação, quero que saiba que fui eu que fiz isso. Eu sou o Deus das circunstâncias. Você não foi colocado onde está por acaso, mas porque é o lugar que escolhi para você. Você não orou pedindo para ser humilde? Pois fique sabendo que o lugar onde está é o único onde poderá aprender bem esta lição. É por meio de tudo e de todos ao seu redor que a minha vontade se cumprirá em você. Você tem dificuldades financeiras? Está difícil viver com o que ganha? Fui eu que fiz isso. Pois eu sou o dono de todas as coisas. Quero que receba tudo de mim e dependa exclusivamente de mim. Minhas riquezas são ilimitadas. Prove-me, para que não se diga a seu respeito que não creu no Senhor seu Deus. Você está passando pela noite escura da aflição? Fui eu que fiz isso. Eu sou homem de dores, experimentado em trabalhos. Deixei que você ficasse sem qualquer auxílio humano para que se voltasse para mim, para encontrar consolação eterna. Você está desiludido com algum amigo? A quem talvez tenha aberto o seu coração? Fui eu que fiz isso. Permiti esse desapontamento para você aprender que seu melhor amigo é Jesus, que o livra de cair em combate às suas batalhas. Sim, Jesus é o seu melhor amigo. Eu anseio por ser seu confidente. Alguém disse coisas falsas a seu respeito? Não fique irado. Chegue perto de mim, debaixo das minhas asas, longe de qualquer discussão, porque eu deixarei claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que é inocente. Seus planos foram frustrados? Você se sente esmagado e abatido? Fui eu que fiz isso. Acaso não foi você quem fez os planos e depois pediu para que eu os abençoasse? Sou eu quem desejo fazer os seus planos. Eu assumiria essa responsabilidade porque ela é pesada demais para você. Você não seria capaz de carregá-la sozinho, pois não passa de um instrumento. Alguma vez você desejou fervorosamente fazer alguma grande obra para mim? E, em vez disso, você foi deixado de lado, num leito de dor e sofrimento? Fui eu que fiz isso. Eu não poderia prender a sua atenção de outra forma, enquanto você estava tão ativo. Quero ensinar-lhe algumas das minhas lições mais profundas. Somente aqueles que aprendem a esperar pacientemente é quem podem me servir. Às vezes, os meus melhores obreiros são aqueles que foram colocados fora do serviço ativo, a fim de poderem aprender a manejar a melhor arma, que se chama oração. Poxa, você foi chamado de repente a ocupar uma lição difícil, cheia de responsabilidades? Vá em frente, conte comigo. Estou colocando você nessa posição cheia de dificuldades simplesmente porque abençoarei você em tudo que fizer. Ponho hoje em suas mãos o vaso do santo azeite. Tira o quanto você quiser, meu filho, para que toda circunstância que surgir em seu caminho, cada palavra que o magoe, cada obstáculo que prove a sua paciência, cada manifestação da sua fraqueza, possa ser ungida com este óleo. Lembre-se de que os obstáculos são instruções divinas. A dor que você sofrer será na medida certa para você me enxergar em todas as coisas. Portanto, aplique o seu coração a todas as palavras que hoje digo a você, pois elas são a sua vida. Deuteronômio 32, 46, 47. Amém? Palavra para a meditação dos irmãos. Fiquem na paz.